Boa tarde. Programa Família de Deus no ar. Uma nova oportunidade de estarmos juntos. Um novo momento de nós podermos conversar sobre nossas coisas. Eu penso que cada sábado abre-se uma nova ocasião para nós recebermos as bênçãos de nosso Deus. É um novo mergulho na dimensão amorosa de Deus. Cada sábado é uma nova oportunidade de estarmos juntos. Nós somos os destinatários das bênçãos de Deus. Somos nós que acolhemos em nosso coração, iluminando todo o nosso ser, estas bênçãos. Portanto, o nosso boa tarde. Abraçamos a todos vocês que aqui estão, a vocês que dizem sim ao nosso convite, ao nosso chamado e vêm sentar à mesa da partilha. A vocês que juntos celebramos essa existência vivenciada nos momentos concretos da nossa vida. Eu quero neste sábado, de uma forma muito especial, vamos abordar esse aspecto desse relacionamento, esse relacionamento interpessoal que se dá, que se define, que se estrutura entre o esposo e a esposa. Desde o início desse enamoramento em que este homem e esta mulher vão percebendo uma dimensão de amor que os chama a uma unidade, que os chama a um convívio. Aqueles que se amam, aqueles que experimentam este amor que vai se envolvendo, vai percebendo que há um chamado para uma convivência, para um viver próximo, um estar próximo, estar perto. Este amor nupcial, ele tem uma característica de ser único, de ser pessoal. Há um nome a qual se ama. Há uma característica de fazer com que os seres que se amam se aproximarem. E essa aproximação leva a uma experiência de querer estar junto, de querer estar perto, de querer ajudar, de ser ajudador um do outro. Uma experiência de entregar-se, entregar o que se é ao outro, recebendo do outro aquilo que ele é. Há um relacionamento interpessoal. E nós percebemos que esta realidade nupcial, que é pensada por Deus mesmo, nós temos falado isto e frisado várias e várias vezes. A realidade nupcial, essa realidade conjugal, essa convivência de um esposo e uma esposa, essas colunas mestras do lar, é algo pensado por Deus, faz parte do desígnio de Deus, do pensamento de Deus. Não fomos nós que criamos, isto precisa ficar muito claro em nossa mente. Não fomos nós que criamos esta vida conjugal, não fomos nós que inventamos, não foi a sociedade que inventou, não é o Estado que inventou, não é a cultura que inventou, não, é algo pensado por Deus mesmo. É algo que surge na própria criação. Os dois seres humanos, nas maneiras diferentes de expressar sua humanidade e na identidade, na igualdade da sua natureza humana, faz com que esses dois seres sejam atraídos para buscar uma convivência, um conviver com, um estar junto, um viver junto. Esta é a realidade desta característica nupcial, deste amor nupcial. Muitas e muitas vezes nós não entendemos e não compreendemos que esta realidade é uma realidade frágil. Frágil porque depende da opção, da decisão dos membros que a compõem. Há uma decisão, há uma opção do esposo, há uma opção da esposa numa convivência, num estar junto. Portanto, essa realidade nupcial é uma realidade a qual vai se estabelecendo passo a passo no convívio, no viver com. Os membros que compõem essa realidade nupcial, eles vão sendo construídos, elaborados, vão sendo alicerçados em sua humanidade.
começamos a compreender então que o relacionamento interpessoal, nesta realidade nupcial, é para que vá crescendo, para que os membros vão crescendo na sua humanidade. É um processo de humanização, um processo no qual os membros vão alicerçando a sua própria humanidade. Como se dá isso? No convívio, no conviver, o conviver com. É uma comunidade de vida e amor. O esposo e a esposa formam uma verdadeira comunidade de vida e amor. Mas esse convívio, esse conviver, esse viver com, vai se estabelecendo, vai se firmando, vai se consolidando na partilha. A partilha nada mais é do que troca de informações, troca de dons. O dom de si é entregue. Eu entrego à minha esposa aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu entendo, que eu compreendo. É uma partilha de sentimentos e à medida em que vamos nos aproximando, vamos partilhando aquilo que somos. Há uma troca de informações e essa troca de informações nada mais é do que o diálogo. Esta partilha se estabelece no diálogo. O que seria o diálogo então? Várias vezes também já comentamos aqui. O diálogo, logos é a verdade em grego. Logos é a verdade. Dial é esse movimento da verdade. Diálogo seria então o partilhar da verdade, o partilhar de minha verdade, o partilhar daquilo que eu vou percebendo em mim, aquilo que eu sinto, aquilo que eu espero, aquilo que eu anseio, aquilo que eu entendo, os meus valores, as minhas realidades. Eu vou partilhando, eu vou entregando a você. E vou recebendo de você, minha querida esposa, as suas informações. O diálogo é isso, uma troca de informações. E nós temos que aprender esta comunicação, nós temos que aprender esta entrega. A comunicação vai se estabelecendo esta unidade. Nós vamos sendo um. Como se fosse um só coração, um só corpo, à medida em que nós vamos entregando aquilo que somos. Nós vamos nesse encontro, vamos nos aproximando. Então, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós temos que aprender, porque a comunicação ela é um dom, e nós temos que compreender isso. Nós temos que exercitar esse diálogo. Me parece que é uma das coisas mais difíceis, é esse diálogo entre o esposo e a esposa. Muitas e muitas vezes nós conversamos em níveis muito superficiais do relacionamento interpessoal. Há necessidade de nós mergulharmos mais naquilo que somos, para que haja essa partilha. Isso é evangelização. Evangelização é comunicação. A comunicação é isso, é comunicar quem sou, comunicar o que penso. Há uma entrega e um receber, há uma reciprocidade nessa comunicação. O lindo é que à medida em que eu vou buscando essa união, eu vou me despedindo daquilo que não faz mais parte de mim. Eu sempre digo isso aos casais. Quando aquele que namora, o noivo, aquele que vai se aproximando e que há uma decisão de uma convivência, num sim, numa entrega mútua, recíproca, há um abandono das coisas antigas. Não pode ser diferente. Há um abandono da nupcialidade que me gerou, da nupcialidade que me cria, da nupcialidade que me forma. Eu vou rompendo com as coisas antigas para poder ir acolhendo as coisas novas. Eu vou me despedindo da minha realidade antiga, porque eu vou agora adquirir uma nova realidade, uma nova verdade, uma nova experiência vivenciada. À medida em que eu dou um passo, me despojando das coisas antigas, eu dou um passo em direção à unidade. Para que haja essa unidade, para que haja esse um só coração, há necessidade em que eu dê passos em direção a este compromisso.
Eu não consigo manter uma unidade se não houver esse despojar de coisas antigas. O que vai confirmar é uma aliança no amor, uma aliança de amor. Não é um contrato, não é algo que se faça e que se assine um contrato, em que nós estamos agora obrigados a desempenhar um papel, você o seu papel de mulher e eu o meu papel de homem. Não é isso. Há um mergulho numa aliança de amor, tal qual é a aliança que Deus fez conosco. Há uma opção, uma decisão de se fazer essa aliança. Assim foi Deus conosco. Deus assume este papel e diz: eu sou o seu Deus e você é meu povo. Seria interessante que, à medida em que caminhássemos em direção a essa realidade nupcial, nós disséssemos: eu sou seu esposo e você é minha esposa. Há uma opção pessoal, inicial minha: eu sou seu esposo, eu quero ser seu esposo. Assim é, você minha esposa. Há uma doação mútua, há uma reciprocidade nessa doação. Vamos no dia de hoje, nessa tarde gostosa, nessa tarde celebrada por Deus, nessa tarde pensada por Deus mesmo antes que o mundo existisse. Vamos refletir sobre esse relacionamento interpessoal. Vamos refletir sobre essa entrega de si e recebimento de você. Essa entrega do dom de si mesmo. E é isso a partilha. É isso que esta aliança se consolida na partilha daquilo que somos, daquilo que nós compreendemos, daquilo que nós ansiamos. Vamos tentar aprender essa partilha, porque isto é algo que se aprende, é algo que se vai confirmando passo a passo, dentro dessa decisão, desta opção. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Família de Deus é um programa que vai ao ar todo sábado com início às 12 horas e é gerado aqui na Rádio Evangelizar, a rádio do Associado, AM 1060 e agora também FM 90.9. E de uma forma muito especial, vocês podem nos acompanhar ou podem acessar pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br e nos dá essa honra com a sua audiência. Sempre dizemos isso e eu os agradeço de coração, porque é a audiência de vocês que estabelece essa caminhada. É a audiência de vocês que confirma essa caminhada. A audiência de vocês que nos entusiasma a continuarmos com essas reflexões. Por isso eu agradeço imensamente a todos vocês que nos sintonizam neste momento e que juntos podemos celebrar essa existência partilhando as nossas realidades. Dizia eu então, no primeiro bloco, que esta convivência amorosa entre o esposo e a esposa, essa convivência em que se vai mergulhando numa aliança de amor, precisa ficar muito claro isso. O relacionamento nupcial é frágil. Ele é frágil. Ele não tem solidez nenhuma. Não há nada que consolide a união desses dois, a não ser o amor de Deus. Há um dom esponsal que nos é dado. Há um dom ao qual eu começo a compreender em que esta convivência se consolida e se dá na entrega de si mesmo e no recebimento de você. Há uma reciprocidade nessa entrega e nós temos que aprender esse diálogo. É algo que se aprende. A comunicação é uma virtude e essa virtude precisa ser exercitada, precisa ser elaborada. Muitas vezes nós não sabemos partilhar, não nos foi ensinado a partilha. Nós conversamos e a conversa é sobre um determinado assunto
muitas e muitas vezes momentos aos quais nós apresentamos a nossa maneira de ser, a nossa ideologia, o nosso próprio pensamento. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, ao invés de ser uma comunicação de si, ao invés de ser uma partilha de si, passa a ser uma discussão de opiniões, uma justificativa de comportamento, de atitudes e assim por diante. O que nós precisamos compreender é que este dom, o dom da partilha, que esse dom esponsal é algo que temos que aprender, a virtude da partilha, a virtude deste falar de suas coisas, mas falar de suas coisas a um nível de sentimento. Eu sempre digo isto aos casais, vamos aprender a dialogar. E o aprender a dialogar é nós irmos colocando, revelando aquilo que nós sentimos, aquilo que somos, que pensamos. Como é gostoso nós entrarmos numa partilha, esposo e esposa, e dizer como você me alegra quando você faz determinadas coisas, como eu fico feliz quando você faz isto ou faz aquilo, quando o seu comportamento é assim, me alegra profundamente, me entusiasma, enche meu coração de alegria e de amor. Isso que é o gostoso. Eu preciso saber de você quais ou o que, quando aquilo que eu faço lhe agrada, lhe satisfaz. O lindo é quando nós vamos percebendo a presença do outro e aquilo que o outro faz e que nos agrada. Nós temos que aprender a dialogar. Nós temos que aprender a se interagir. A comunicação que fazemos um para o outro, um do outro, é uma comunicação total, é todas as áreas do meu ser. O grande problema é que muitas e muitas vezes, ao invés de nós partilharmos nossas realidades, nós discutimos, apontando os erros, apontando os defeitos. Me parece que não é por aí o caminhar. O caminhar é enaltecer as coisas boas que se fazem, isto sim. Não é registrar aquilo que não foi feito, não. É louvar e bendizer a Deus, agradecer o outro por aquilo que foi feito. A comunicação em todas as áreas do ser. Nós somos seres de comunicação. Nós somos seres que, pela nossa própria natureza, nós nos comunicamos. Nós somos um elemento que entrega a sua realidade ao outro, oferta ao outro aquilo que é, aquilo que pensa, aquilo que sente. E o que nós precisamos é intensificar essa maneira de conversar, essa maneira de partilhar, essa maneira de falar. Muitas vezes nós passamos uma vida toda sem saber como fazer. E eu tenho percebido, às vezes, em que um agride o outro, porque se eu não me sinto bem em determinados momentos, eu acho você como o motivo disso. Você foi o causador da minha tristeza. Você é o causador desse meu sofrimento. E não é assim. Nós temos que partilhar aquilo que nós sentimos, como me sinto bem conversando com você. Como me sinto bem quando você me olha de uma forma diferente. Como eu me sinto bem quando se faz esta determinada comida ou arruma esta casa. Quando eu chego em casa, principalmente nós homens, quantas vezes elogiamos a nossa esposa que cuida da casa, a nossa esposa que faz o alimento, a nossa esposa que cuida de nossa roupa, a nossa esposa que nos mínimos detalhes está a nos servir. Nós passamos muitas e muitas vezes anos e anos juntos e não percebemos este trabalho. Penso eu, na nossa maneira masculina de expressar a nossa humanidade, nós teríamos que nos deter mais sobre este trabalho da esposa. É um trabalho, é um serviço em que não se percebe, não se nota. É algo em que se repete diariamente por anos e nós não percebemos. Eu digo isso de cátedra. Toda
esse momento de doença da minha esposa, ao qual eu tinha que servi-lo, eu percebi isso, em que nós não prestamos atenção. Chegamos em casa, a comida está pronta, já está servida, quentinha, nós nem sabemos como foi feito, o trabalho que deu e assim por diante. A casa limpa, uma cama arrumada, pequenas coisas, as mínimas coisas, nós não percebemos. Esse diálogo, esta partilha deveria ser nesse nível. Eu tenho que partilhar com você o que eu sinto quando percebo isso, o que eu sinto quando percebo a sua dimensão de serviço para comigo. E nessa partilha nós vamos trocando realidades nossas, os sentimentos que temos, qual a minha expectativa de uma vida nupcial, qual a minha expectativa da esposa, dos filhos, enfim, da família. Qual a sua expectativa? Já se perguntaram isso? Minha querida esposa, qual é a sua expectativa de uma vida nupcial? Qual é a sua expectativa de ser esposo? O que você espera? Qual é seu anseio? Qual é aquilo em que você sente que devia ser o esposo? E assim por diante. Quantas vezes você, meu querido irmão em Cristo Jesus, perguntou-se qual é a sua expectativa da esposa? O que você espera? O que você espera dela? Ela poderá te ofertar? Poderá te dar? Qual é nesta caminhada em comum? O que é aquilo que mais lhe agrada nela? A comunicação tem que ser feita nesse nível. A comunicação, o meu pensar, o meu ser, o meu sentir está diretamente ligado aos meus anseios, às minhas expectativas, à minha espera. Nós conversamos, nós partilhamos muitas e muitas vezes algo muito superficial. Nível de comunicação nossa é muito superficial. E nós vemos isso que vai persistindo ao longo do tempo. Muito superficial. Nós falamos dos problemas do outro, problemas do não nosso, problemas do tempo, enfim, sem compromisso, sem envolvimento, tal qual uma conversa num elevador, ou numa fila de banco, ou no supermercado. Nós conversamos sem compromisso, nós conversamos sobre o tempo, nós conversamos muitas e muitas vezes sobre até a própria família, mas coisas superficiais. A necessidade que nós temos é de nós mergulharmos nesta realidade um do outro. A nupcialidade, ela existe para isso. Existe para que haja um crescimento de cada um na sua humanidade. E isso só é possível com muita dose de amor, porque trata-se de uma aliança de amor. E o lindo é que nestes relacionamentos, levados por este amor, mergulhados na dimensão do amor, são momentos preciosíssimos para que haja uma cura em nós. Vai havendo uma cura em nosso relacionamento. O relacionamento comigo mesmo são níveis. Eu preciso me relacionar comigo. Para isso eu preciso saber quem sou, de onde vim, para onde vou. A partilha com minha esposa me leva muitas e muitas vezes a esse autoconhecimento. Eu tenho muitas coisas em meu comportamento que eu não vejo, eu não percebo, passa despercebido em mim, porque é tão natural em mim que passa despercebido. No momento de partilha, se você me aponta estes momentos, eu começo a me perceber, começo a perceber muitas e muitas vezes a minha atitude incoerente e inconsequente. Uma atitude talvez até inconsciente.
Se vamos a uma festa, se vamos a uma recepção, se vamos, enfim, a um compromisso mútuo, compromisso nosso, de um aniversário, de um casamento, enfim, nós vamos percebendo, se houver uma partilha, como eu me senti, como eu me sinto nesses momentos, como eu me sinto na sua presença, como eu me sinto quando você conversa, ou quando você ri, ou quando você conta uma história, ou quando você comenta alguma coisa, como eu me sinto quando você tem um comportamento de mãe, um comportamento materno, e assim por diante. Nos relacionamentos, ou na experiência desses relacionamentos, nós vamos experimentando a cura dos nossos próprios. Na grande maioria das vezes, eu não me aceito, eu me rejeito, eu a mim mesmo me rejeito, não me aceito. E se eu não me amo na minha totalidade do ser, eu também vou rejeitá-lo ou rejeitá-la em certos momentos. Há uma necessidade nessa caminhada nupcial de uma cura de mim mesmo, dos meus relacionamentos comigo, nesse relacionamento intrapessoal. Eu tenho que começar a compreender quem sou. Isso só é possível se você me mostrar, se você me apontar. Eu não consigo enxergar minha nuca, eu não consigo enxergar minhas costas. Eu preciso que você me diga como é, como está. E assim no nosso comportamento, muitas vezes eu não percebo o meu comportamento áspero, o meu comportamento de tristeza, o meu comportamento de irritação, não sei. Quando nós convivemos, quando nós nos aproximamos nesta convivência, nós temos esta possibilidade gigantesca de ir curando nossos relacionamentos. O meu relacionamento comigo mesmo, como filho de Deus que eu sou, como seu irmão, como idêntico a si nesta caminhada, nesse processo de humanização. O lindo é que eu vou restabelecendo nisto o meu relacionamento de Deus como Pai. E quando eu vou mergulhando nesta realidade que Deus é meu Pai, que eu sou filho de Deus, eu vou percebendo a realidade que você também é, minha querida esposa, filha de Deus. Portanto, somos irmãos muito especiais, irmãos em que somos chamados a uma convivência e nos é dado um dom específico esponsal, o dom ao qual vai nos permitir essa caminhada, o dom ao qual vai nos estabelecendo como membros de uma tarefa, essa tarefa nupcial. Vamos tomando consciência que nós estamos juntos, que nós temos uma convivência, um conviver para alguma coisa. Se nós pararmos e nos perguntarmos por que estamos juntos, por que eu ainda vivo com minha esposa 20, 30, 40, 50, 60 anos juntos? Estamos juntos para quê? Faça para si essa pergunta. Pergunte à sua esposa, a esposa pergunte ao seu esposo, numa partilha, numa conversa, tomando, sei lá, um sorvete ou conversando em qualquer lugar, perguntem-se: estamos juntos para quê? Por que estamos juntos? Quem sou eu para você? Quem é você para mim? Nós precisamos experimentar esses relacionamentos sendo curados. E só vão sendo curados se nós nos aproximarmos. E essa convivência familiar, esta convivência nupcial é o espaço propício para que nós possamos ir exercitando esse dom da solidariedade, esse dom de ser esse dom de buscar na subsidiariedade a ajuda adequada um para com o outro. Quando nós lemos na Sagrada Escritura, no livro de Gênesis, nós nos deparamos com esta cena. O homem, o ser humano masculino, o ser humano que expressa a sua humanidade da forma masculina, encontra-se após uma reflexão sobre si,
uma reflexão sobre a necessidade de uma ajuda adequada, ele descobre, abre seus olhos e ele vê pela primeira vez a mulher, um outro ser humano, idêntico na sua natureza e totalmente diferente na sua maneira de ser. E é essa diferenciação, é justamente essa diferenciação que nos leva à comunhão. Precisamos compreender isso. Nós não somos diferentes na nossa humanização, não, somos idênticos, somos iguais. Temos o mesmo respeito, temos a mesma dignidade. A mulher não é inferior ao homem, algo que nós percebemos nessas culturas machistas. O homem é o forte, o homem é o cabeça, o homem é o raciocínio, o homem é tudo. A mulher é nada. Essa é muitas e muitas vezes essa compreensão machista em que nós temos na América Latina muito forte. E se nós percebemos ainda em nossa cultura, assim é. Nós temos uma postura, homens temos uma postura diferente da mulher. Nós mandamos, nós temos uma voz mais potente, nós temos mais força. E não é assim. O relacionamento interpessoal se dá nessa diferenciação, não para que haja a soberania de um para com o outro, não para que haja, o ser superior para o outro, não. Há uma troca de experiências, é uma troca de realidades, é uma troca de dom de si. Eu entrego a você, minha querida esposa, uma fatia de que eu sou, uma fatia de mim mesmo, e recebo de você essa fatia. Esta é a semelhança do nosso Deus, a semelhança a qual vai se estabelecendo no dar-se um ao outro, no ofertar-se um ao outro. Nessa dimensão da aliança de amor, nós vamos nos aproximando cada vez mais. Nós vamos cortando as arestas que nos impedem de uma aproximação. Por isso, a vida nupcial é uma tarefa constante, é um trabalho permanente, é um trabalho, um esforço no qual nós vamos nos aproximando cada vez mais, e para isso é necessário que vá se cortando as arestas, vá se aparando os espinhos, vá se diminuindo estes ângulos que nos impedem de nos aproximar. A partilha de sentimentos, essa partilha da entrega do dom de si, é o processo no qual nós vamos nos aproximando, passo a passo. Isso é um processo constante. Se nós somos a imagem do nosso Criador, na nossa natureza humana, nós seremos a semelhança se nós convivermos nessa natureza. E a convivência se dá nesta aproximação, fruto da aliança de amor. Não é algo imposto pelo Estado ou pela igreja, é uma decisão pessoal. É uma opção pessoal. Eu quero viver com você. Nós não conseguimos, eu não consigo mais viver a par, viver fora, viver longe. Eu quero viver o mais próximo possível de você para ajudá-lo. Eu quero viver o mais próximo possível de você para que haja essa cooperação, essa colaboração existencial. Que nós possamos então ir firmando nosso convívio, nosso conviver, o nosso estar com. E temos muitas e muitas oportunidades para que isso se realize. Nós temos que aprender então a esse diálogo. Nós temos que aprender a dialogar. Não é uma simples conversa, é uma entrega de sua realidade. Quando nós lemos, como eu disse no início de Gênesis, nós temos lá a criação do homem e da mulher. E nessa criação nós percebemos que o ápice da criação, como se fosse a assinatura do Criador, o relacionamento de um homem e uma mulher, o relacionamento nupcial. Mas um relacionamento que vai se criando, vai se forjando, vai se firmando passo a passo. E o encontro,
aquilo que nós firmamos está em nossa sexualidade. Somos diferentes como um ser humano masculino e como um ser humano feminino. Diferentes em todos os aspectos, não só o aspecto anatômico, o aspecto fisiológico, funcional, psicológico, mas muito mais que isso. Todo o aspecto da vivência ou da convivência, nós somos diferentes. Os anseios da mulher, a expectativa da mulher, a convivência, o comportamento dela é diferente do nosso. Nós, como seres humanos masculinos, temos uma postura, temos uma maneira de ser, compreendemos as coisas de uma forma específica masculina. Mas temos que entender que você, esposa, que você, mulher, tem uma característica própria e específica de você como mulher, seus sentimentos, sua maneira de ser, e é nessa diferenciação que nós vamos buscar esta comunhão. Isto que é o lindo, porque nós estamos mergulhando a cada dia mais nesta realidade nupcial. E essa realidade nupcial nada mais é do que esta realidade relacional de Deus para conosco. Ele, como Deus, nos chama como povo. Ele, como Deus, nos chama a fazermos parte desta comunhão e coloca no mais profundo, no mais central da nossa convivência nupcial esta realidade de vivenciarmos o amor, nesta aliança de amor. Vamos, neste sábado, de uma forma muito especial, rogar a Deus que nos dê essa clareza, que nos ilumine, para que esse serviço, para que esse trabalho se concretize entre nós. Nós queremos aprender a dialogar, meu Senhor e meu Deus. E é isso que nós vamos falar, é isso que nós estamos falando, e é isso que nós vamos enfocar, rogando a Deus que nos dê essa clareza. Vamos ao nosso pequeno intervalo. Voltaremos a seguir com Família de Deus. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família de Deus no seu derradeiro bloco. Alegria que se renova a cada sábado é que nós temos esse tempo juntos celebrando vida. Nós temos este momento para abrirmos nosso coração, estendermos nossas mãos como mendigo para colher as bênçãos que Deus está derramando. Falamos nós, nos blocos anteriores, de que o viver junto, ou conviver nesta realidade nupcial é uma tarefa, é um trabalho, é um serviço prestado a Deus. Um serviço no qual nós vamos nos aproximando passo a passo. Um serviço no qual nós vamos nos conhecendo passo a passo. E à medida que vamos nos conhecendo, nós vamos percebendo a nós mesmos, e essa dimensão de cura dos nossos relacionamentos vai se estabelecendo. Uma cura de mim mesmo, uma cura dos meus relacionamentos comigo. Muitas vezes nós não nos aceitamos e passamos uma vida toda nos rejeitando. A bondade infinita de Deus, o amor de Deus, é que nessa realidade nupcial isto vai sendo curado, vai sendo restabelecido, restaurado, porque vamos recebendo uma reinformação na pessoa de Jesus, o Cristo, no poder do seu Espírito de amor. E à medida em que nós damos um passo em direção um ao outro, nós damos um passo em direção à cura. E vamos restabelecendo essa comunhão. A vida nupcial é para isto. Vivemos juntos não para construir um patrimônio, vivemos juntos não para simplesmente criar filhos. Nós estamos juntos para formar uma família, para formar, lapidar uma comunidade de vida e amor, uma comunidade que vai se estabelecendo no esposo e a esposa, vigas mestras desta realidade,
mas nos filhos que poderão vir, nos irmãos que se estabelecem nessa fraternidade. Os filhos aos quais nós vamos olhar como frutos de nosso amor e vamos ter que educá-los, formá-los, forjá-los como seres humanos que são. E vamos permitir que um dia saia deste ambiente familiar, deste útero familiar, para atingir o útero social. Criamos os filhos para o mundo, não criamos para nós. Os filhos não são nossa propriedade. Os filhos são frutos do nosso amor. E nós os preparamos para que um dia, quem sabe, recebam também o dom da nupcialidade. E criem, forjem a sua própria nupcialidade. E esta experiência que nós temos 2 filhos, um casal, ambos casados. E nós compreendemos agora que cada um tem a sua própria nupcialidade, cada um tem o seu próprio caminhar, a sua própria tarefa. Saem do útero familiar, como que não são mais filhos, são esposo e esposa. É evidente que esse serviço de filiação, de atendimento, isto continua. Serei sempre seu pai, ela será sempre sua mãe, vocês sempre serão nossos filhos. Mas é algo diferenciado, porque vocês caminham agora na estrada da vida. Vocês, filhos queridos, buscam a sua dimensão existencial. Vocês é que caminham agora, não mais nós. E um dia os deixaremos neste mundo. Essa é a lógica da nossa existência. Existimos neste mundo para um dia deixarmos de existir. E nesse relacionamento interpessoal nós temos que pensar nisso também. E a nossa conversa, a nossa partilha deverá ir num nível cada vez mais profundo para nós estabelecermos esta cura. A cura dos relacionamentos. A cura como esposo, a cura como esposa. E como se dá isso? Na partilha. Momentos aos quais eu escuto de você, em que meu determinado comportamento lhe entristece ou lhe alegra, eu começo a perceber então quais os momentos, quais as palavras, quais são os serviços aos quais você celebra a vida e agradece por aquilo que eu faço, por aquilo que eu digo. E eu quero da mesma forma também entregar a você, minha esposa, parte da minha existência, para que possamos ir nos aproximando cada vez mais nesta cura constante e permanente, em que o Espírito está realizando em nós, em nosso ser. Nós vamos aprendendo a dialogar, isso que é o lindo. Nós vamos aprendendo esta partilha, passo a passo, a partir da própria realidade existencial, a partir das experiências que vamos vivendo, nós vamos partilhando o que somos. Pouquíssimas vezes, em 50 anos de casado, eu elogiei um alimento, eu elogiei uma comida, eu elogiei uma casa limpa, eu elogiei os filhos limpos, banhos tomados, roupinha trocada. Eu não elogiei muitas vezes como eu queria, como eu gostaria. A sua maneira de se vestir, a sua maneira de se comportar, a maneira como você me olha, a maneira como você me abraça, a maneira como você me acaricia, me beija. Isso nós temos que partilhar. Isso é uma verdade nossa que tem que ser ofertada ao outro para podermos ir nos conhecendo. A cada passo que damos em direção um ao outro, daremos em direção a esta aliança de amor. Não vamos esquecer que não existe nada, não existe um documento sólido, não existe um compromisso firmado solidamente que nós vamos manter esta comunhão. Não existe isso. É algo que estabelece na decisão, na opção. E essa opção nossa tem que ser constante, tem que ser a cada momento, a cada passo, a cada instante de nossa existência. Vamos aproveitar este sábado muito especial. E vamos rogar a Deus que nos ilumine neste aspecto. Nos ilumine ao ponto de nós entendermos que nessa diferenciação nossa é que se estabelece a comunhão. Eu sou diferente de você, minha esposa.
Você tem um anseio, você tem uma expectativa, um pensamento, eu tenho outro. E nós temos que nos conhecer. E só nós vamos nos conhecendo à medida que vamos nos perdoando e vamos nos reconciliando. Isto que é o lindo. A relação nupcial é uma relação de constante perdão para a constante reconciliação. É Deus comigo. É a postura de Deus, é o trabalho de Deus, é a presença de Deus em mim, com seu Espírito, em que vai nos curando. E aqueles obstáculos que nós tínhamos e que impedem a aproximação vão sendo rompidos e nós vamos nos aproximando cada vez mais. Nós vamos percebendo esta comunhão cada vez mais intensa. Uma comunhão que vai se estabelecendo no diálogo. Vamos tirar um tempo da nossa vida nupcial para podermos conversar. Vamos namorar. Vamos falar de nossas coisas. Vamos partilhar o dom de nós mesmos. Pai Santo, Pai amado, nós queremos este sábado, de uma forma muito especial, colocar em suas mãos aquilo que nós somos. Só você nos conhece profundamente. Só você, Pai Santo, nos conhece como nós somos realmente. E nós queremos humildemente nos colocar em suas mãos, nas mãos benditas de Jesus o Cristo, e que no poder do Espírito nos leve, nos conduza a essa comunhão. Que nós possamos ir percebendo quais são os momentos aos quais nós nos colocamos como cunhas, como pontos irritativos, e vamos nos distanciando cada vez mais, ao invés de nos unirmos cada vez mais. Pai Santo, Pai amado, nós clamamos pela Tua misericórdia, nós clamamos pela Tua presença bondosa, amigável, amável, em que vai lapidando o nosso ser. Pai Santo, Pai amado, é isso que nós pedimos neste sábado especial, de mãos dadas, sentadas à mesa da partilha. Nós queremos elevar a nossa voz e pedir: cura nossos restabelecimentos, restabelece nossos relacionamentos. Cura, Pai Santo, os momentos aos quais eu tenho que pedir perdão e que tenho que perdoar. Ilumina nosso ser para que possamos compreender estes momentos. Os momentos preciosíssimos nos quais o Espírito me conduz para perdoar e pedir perdão. Nossa postura tem que ser constante nesta caminhada. Um pedir de perdão constante. Porque nós, normalmente, enquanto não houver essa cura em profundidade, nós ofendemos, nós machucamos com palavras, com gestos, com atos. E nós temos que manter em nosso lar esse clima de amor, essa condição deste relacionamento nupcial, a presença amorosa de Deus nos unindo cada vez mais. A presença misericordiosa de Deus nos conduzindo a uma comunhão cada vez mais profunda e mais recíproca. Somos chamados a sermos um e seremos um na partilha. Só podemos ser um neste doar-se, nessa reciprocidade de doar-se e de acolher. Nessa intimidade na qual vamos nos conhecendo. E isso só é possível na sexualidade. Ou seja, eu como realidade masculina e você como realidade feminina. Não existe outra forma. Masculino e feminino, um para o outro. A masculinidade para a feminilidade e a feminilidade para a masculinidade. Numa construção recíproca, num encontro recíproco, dentro deste respeito solidário, porque eu a respeito como ser humano, como filha de Deus, como uma realidade que se humaniza na nossa caminhada. Lindo é quando nós percebemos isso. Essa realidade nupcial é para isso, porque os elementos que pertencem a esta família vão passo a passo consolidando a sua humanidade. E seremos então seres humanos, a imagem do Criador. Mas também, no nosso relacionamento amoroso, a semelhança do Criador. Pai Santo,
Nós te agradecemos imensamente pela luz que nos revela essa verdade. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês e reforço o convite para sábado que vem estarmos aqui novamente, numa nova oportunidade, num novo momento de falarmos de nossas coisas, celebrando vida, louvando e glorificando o nosso Senhor. Que Deus seja louvado e abençoado e que Ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não vamos nos calar, vamos partilhar e conversar tudo aquilo que nós vemos, sentimos, percebemos e ouvimos, porque evangelizar é preciso. Que a família comece